Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Será que quando a gente tá jogando xadrez ali, aquela posição que tá meio empatada ali, quantidade de material tá igual, tá meio que acabando as peças, tá tudo na caixa já guardado, será que tem que dar a mão pro adversário e pedir empate? Durante muito tempo, os grandes mestres faziam isso e pensavam que sim, eles falavam, puxa, só tem 3, 4, 5 peças aqui no tabuleiro, eu sei jogar, você também, nós temos quase, né, super GMs aqui, mais de 2.700 de rating, nesse caso aqui dessa partida, quase... Os dois próximos aí de 2.800, se pegar a média, né? O Carlsen acima, o Temur Radjabov quase lá. Então, quer dizer, os caras sabem jogar? Será que tem que dar a mão e empatar? Uma das coisas que o Magnus Carlsen trouxe para os tempos modernos é que o xadrez tem que ser jogado, até mesmo em altíssimo nível. Não tem essa de dar a mão, não. Joga aí, senta e joga. Temos aqui o Magnus Carlsen contra Temur Radjabov. Magnus Carlsen vai mostrar se é possível ou não pegar uma pedra, quebrar e tirar leite de dentro dela. Tirar leite de pedra. Será que é possível? Vamos ver então essa partida aqui da nossa playlist. Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. Que aqui durante o mês de dezembro, todos os dias tem vídeo novo dessa série. Tem episódio novo, meio-dia e 18 horas, tá bom? Temur Radjabov abre aqui a partida com o peão do rei E4. Magnus Carlsen responde 5 só, posicionando. Magnus Carlsen aqui ainda tem 21 anos de idade. 21 anos, 2012, aqui, junho de 2012, tá o memorial. Olha o rating do Carlsen aqui já, sempre escalando. Cavalo F3, cavalo C6, D4, temos abertura escocesa, peão toma, cavalo toma, bispo C5 ataca o cavalo troca, cavalo toma. E aqui, a gente em geral toma de B, né? Olha que legal essa ideia do Carlsen. Dama F6, né? Tem umas ideias assim parecidas também em algumas variantes da escandinava. Esse lance aqui ataca o peão de F2, ataca o cavalo. Temos dama em F3, protegendo. E agora sim, B por C6 foi jogado pelo Carlsen. Dama vem para G3, mantém pressão em C7, pressão em G7. Carlsen joga com D6, alivia a pressão. Cavalo desenvolve aqui em C3. Notem que o peão aqui está controlando os saltos do cavalo. E o Carlsen aqui propõe trocar as damas. Temur Radjabov fala, troca se você quiser, eu vou melhorar a posição das minhas peças. E o Carlsen fala, tá bom, também vou. Cavalo vem para F6, cavalo A4 ataca o bispo. Bispo D4, provoca aquele C3zinho e agora o bispo volta para casa de B6. Temos roque e aqui trocas. Dama toma, peão de H toma. E o Magnus Carlsen manobra o cavalo para casa de G4. O que ele ameaçou aqui? Não muita coisa, ele está só manobrando. Bispo F4, temos F6, um lance que além de dar suporte para a casa de E5, dá a casa de F7 para o rei poder jogar. Torre de A em D1 foi jogado, H5, ganha um pouco mais de espaço aí na ala do rei, protege o cavalo, bispo E2 ataca o cavalo, bispo E6, jogado pelo Magnus Carlsen com o cavalo muito bem protegido, começa já a atacar o Radjabov. Cavalo toma, peão de A toma, claro, mantendo o peão de D muito bem protegido, porque ele já está atacado múltiplas vezes, e agora o peão de A está atacado por todo mundo, mas A3 resolve isso. E o Magnus Carlsen joga com o rei E7, traz o rei para o jogo. F3 ataca o cavalo vem para E5, temos o rei F2, Temur Radjabov, jogador experiente, traz o rei já prevendo aqui, já estão jogando um final no lance 20, estamos indo para um final já. Carlsen joga aquele B5, ganha um pouco mais de espaço na ala da dama, temos bispo por cavalo, aqui é possível jogar também torre H1, aqui, enfim, o Radjabov decide que esse cavalo aqui tá ficando perigoso, que ele vai pular para C4, que tá ficando perigoso isso daqui. Joga com bispo por cavalo, mantém os bispos de mesma cor, né? F por E5, os dois bispos aqui de casas claras, e segue com o rei E3, traz o rei pro jogo. O que o Carlsen joga um H4. Ué, vai desdobrar o peão do Radjabov? Vai, mas tá lutando pela coluna H. Torre H1 luta pela coluna, a outra torre vem se juntar. Torre toma, e aqui o Radjabov joga com torre C1. E o Carlsen fala, a coluna H é minha. É minha. Ah, mas aqui tá defendido. Não importa, mas é minha. Torre H2. Magnus Carlsen ataca o peão. Rei vem para F2, está protegido. E a torre, satisfeita de ter deslocado o rei um pouquinho mais para trás. Vocês percebem que finais é tudo sobre isso? Sutilezas, né? O Magnus Carlsen poderia ter jogado torre H8 direto, mas ele jogou torre H2 primeiro, trazendo o rei para uma posição um pouquinho mais longe do centro. Agora sim ele passa a torre para H8. O rei volta para E3 e o Carlsen joga G5. Controla a casa de F4. Bispo vem para D3. Carlsen traz o rei para outra ala. Rei D7. Torre A1 preparou A4. Magnus Carlsen joga bispo B3. Evita o lance A4.
Torre vem para a coluna C e aqui rei C8. Magnus Carlsen vai manobrando o rei. Rei vem para F2, o Radjabov fica aqui próximo dos seus peões. Rei B7 foi jogado rei G3. E agora quer jogar um rei G4 aqui e atacar esse peão. Magnus Carlsen não permite. Faz aqui uma fortaleza, cria uma barreira, na verdade, contra o rei do Radjabov. E aqui a partida segue com torre A1. Mais uma vez, ameaçando o lance A4. Rei B6 foi jogado. Torre C1. Aqui A4 poderia ser respondido com torre A8, cravando o peão. Não é que está perdido nem nada, mas poderia seguir dessa maneira. O Radjabov preferiu jogar com torre C1. Carlsen joga com C5. Torre A1 foi jogado. O Radjabov está só esperando para ver o que acontece. E o Magnus Carlsen faz uma coisa que não é recomendável. Não é recomendável. Em finais de bispos de mesma cor, em teoria, você deveria colocar os seus peões nas casas opostas à cor do bispo. É o que o Magnus Carlsen fez até agora. De forma que o seu bispo tem mais mobilidade e os seus peões não são alvos do bispo do adversário. Mas o Magnus Carlsen vai para uma outra ideia aqui. Ele joga o lance C4. Ele fecha o próprio bispo e fixa os peões em casas claras. Por que ele fez isso? Vamos ver. Bispo C2 foi jogado. Com isso, o Carlsen ganha um pouco de mobilidade. Ah, tô começando a entender alguma coisa aqui. Tem um padrãozinho aqui. Tem alguma coisa acontecendo. Não é que esses peões vão ficar aqui para sempre nas casas claras. Vamos ver. Torre 1 foi jogado. C6 dá suporte para jogar D5. Mas cuidado, a torre já tá de olho no peão. Bispo B1. Radjabov tá esperando para ver o que o Carlsen faz. E agora, o Magnus Carlsen sai da frente do peão com o rei B6. Bispo vem para C2, passa o rei para outro lado com o rei C7. Rei vai para F2, rei D7. O Magnus Carlsen leva o rei para outra ala, acho que é para defender esse peão aqui. A4 tenta um contra-jogo agora na ala do rei. Peão toma torre A1, jogado pelo Radjabov. Temos torre B8, jogado agora pelo Magnus Carlsen contra-jogo aqui na coluna B. Torre A2 faz a proteção do peão, mantém esse peão condenado. E o Carlsen joga com D5, estourando tudo no centro. Peão toma, peão toma. Temos bispo por A4 com cheque, o rei vem para D6. E a gente tem um final, galera. Muito interessante. Por quê? Todo mundo tem um bispo, todo mundo tem uma torre, mesmo bispo de casas claras. 4 peões para todo mundo, mas existe uma pequena diferença. Se esse peão tivesse aqui nessa coluna, vamos supor que tivesse aqui na coluna B, e esse outro peão na coluna F, a gente teria uma situação de estrutura de peões simétrica. Muito difícil de acontecer alguma coisa. Mas pelo fato da gente ter alguns desequilíbrios em estrutura de peão, a partida fica interessante. É 1 aqui contra 2, são 3 aqui, né? 2 aqui. É bem interessante. Magnus Carlsen segue com... O Radjabov segue com bispo C2. Magnus Carlsen segue com D4, ameaçando criar um peão passado. Esse é o ponto. Radjabov responde com bispo E4. Carlsen joga com torre B6. Rei E2 foi jogado G4, tentando quebrar os peões do Radjabov. Peão toma, bispo toma com cheque. Rei D2. Magnus Carlsen volta o bispo para E6, talvez ameaçando o bispo D5. Ele quer fazer algumas trocas, quer jogar com o peão passado. E aqui, meus amigos, o Radjabov vai para um lance que vai trazer problemas. O lance rei C2. Por quê? Aqui, já que o Carlsen quer jogar bispo D5, talvez a melhor chance fosse jogar com rei E2. Porque bispo D5, rei F3 se mantém próximo aqui do peão. E as brancas têm que ir para o contra-jogo. As brancas têm que criar um peão passado, porque o Carlsen já está criando dele. Esse é o ponto todo. D3, G4. E as brancas têm contra-jogo e as brancas conseguem manter um equilíbrio aqui. Não estou falando que está empatado, mas equilibrado tá. Chances para os dois lados. Tudo pode acontecer ainda. Mas nessa posição, o Radjabov vai com o rei para esse lado aqui. Será que vai dar boa? Magnus Carlsen segue com bispo D5 e agora o rei já não protege o bispo. Já não protege. Então, aqui forçou a troca. Forçou, porque se o bispo sair, tá caindo lá também. Agora tá avançando primeiro e caindo lá. Bispo por D5 foi jogado pelo Radjabov. Magnus Carlsen primeiro joga com D3, só que lance de mestre, porque esse rei toma direto, dá pra trocar aqui, jogar com torre A5 e as brancas, olha, um bom jogo aqui, diz os computadores que seguram.
Mas o detalhe todo é que depois de bispo por D5, o Carlsen primeiro joga com D3, cria o peão passado. A partida segue com o rei D2 e agora rei por D5. Magnus Carlsen tem esperança. Tem esperança aqui. Tem um alvo interessante na posição. Vamos ver como segue. Não é fácil. Rei E3, impedindo a entrada do rei do Carlsen. Carlsen passa a torre para outro lado. Radjabov joga com torre A5, joga o rei um pouco mais longe. E aqui não funciona, dá cheque, infelizmente, porque rei F5 e esse final aqui, se trocar as torres, é um final vencedor para as negras. Porque o rei nunca vai poder fazer nada. Quando ele sair daqui, der um passo para frente, já foi promoção. Não tem o que fazer. Esse peão vai cair e tal. Não tem o que fazer. Contra-jogo aqui também não funciona. Né? Então é o seguinte. Por isso, nessa posição, rei E4 foi jogado. Magnus Carlsen joga com torre G4, cheque. O rei volta para F3 atacando a torre. Não dando tempo aqui do Magnus Carlsen. Bom, se bem que dá ainda para jogar o rei F5 aqui. Mas o Carlsen faz melhor. Ele joga com torre F4, cheque. Joga o rei para casa de E3. Segue com torre em F1, meus amigos. Que final magistral. E nessa posição, Teimur Radjabov. Não é possível. Abandona aqui a partida. Mas até há pouco tempo atrás estava equilibrada essa partida, né? Parecia equilibrada. Eles sabem jogar, tem pouca peça. Mas o Magnus Carlsen faz isso. Ele tira leite de pedra. Ele pega uma pedra, começa a ordenhar. Quando você vê, tá saindo leite. Né? E aqui é o seguinte, pessoal. Abandonou porque não dá mais. Torre C5 ataca o peão. Torre E1 com cheque. Joga o rei pra cá. Torre cheque. Cai peão de B2. Cai peão de C4. Cai outro peão. E esse final é completamente vencedor para as negras. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Mas o rei vai conseguir cobertura ali. Já ameaça aqui sequência de mate. A torre tem que evitar. Aí você dá cheque. Desloca o rei. Ganha mais um peão. Entre outras possibilidades de ganhar esse final. Essa é apenas uma delas, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com dessa partida espetacular aqui entre o Magnus Carlsen e Teimur Radjabov. Magnus Carlsen ainda com 21 anos de idade. E lembrando, galera, você que quer melhorar no xadrez, mês de dezembro é a grande oportunidade. Combo de 18 cursos com o Grande Mestre André Diamante. Sim, todos os cursos do Grande Mestre André Diamante. Vídeo aula, acesso vitalício pelo preço de um. Com um plus, 3 meses de acesso ilimitado ao aplicativo XB Pro. Faça o teste, coach virtual, puzzles recomendados por inteligência artificial. Uma bela forma de você evoluir no xadrez. Aproveita, o link está na descrição do vídeo. E aqui, meus amigos, 93,7% de precisão para Teimur Radjabov. 97,9% de precisão para Magnus Carlsen. Foi daquela partida, ó, parecia tudo empatado. Mas aqui o Magnus Carlsen, pá, deu uma batida na pedra, jorrou, né? Saiu leite ali da pedra. Não é possível um negócio desse. Aqui a gente tem, então, uma partida muito precisa do Magnus Carlsen. Mais uma vitória na nossa playlist. Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda, no mês de dezembro, todos os dias. 12h e 18 horas a gente tem episódio novo aqui da série, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!